Olá, eu sou Priscila Coller do PK Cursos Universalistas. Estamos então aqui no terceiro episódio da série Saindo da Caixa. Saindo da caixa, por que será, né? Bom, eu já havia falado no início, porque eu acho que quando a gente começa a refletir sobre as coisas, né? Sobre tudo que implica o que acontece com a gente, e a gente começa a usar os conhecimentos ao nosso favor de uma forma inteligente, realmente a gente começa a sair daquela caixa, daquela formatação em que nós fomos inseridos já há tanto tempo. Eu vejo isso como uma grande libertação. É por isso que eu tive muita vontade de fazer tanto aqueles encontros de autoconhecimento, quanto essa série, que na verdade nada mais é do que uma continuação, daqueles temas, só que de uma forma mais homeopática. Eu entendo que vídeos muito longos, realmente podem, podem ser difíceis de serem assistidos, né, devido à nossa vida corrida, apesar de estarmos presos, continuamos trabalhando. Muitas pessoas estão trabalhando, né, e não pararam, apesar do perigo todo que estão correndo, têm que trabalhar. Mas existem outras que estão paradas, que estão em casa ou estão fazendo home office. Então, esse momento é um momento muito propício para que a gente reflita sobre o tipo de vida que a gente anda levando, né? Eu ouço muito falar das pessoas que entram em depressão, estão entrando em depressão, pessoas que não conseguem, muitas vezes, ficar consigo mesmas. E agora, nesse momento, é o momento que está chamando a essa intimidade, né, pessoal de cada um. E quando a gente não consegue ficar com a gente mesmo, muitas vezes é essa falta de olhar para dentro de nós mesmos. Então, muitas vezes nós temos hábitos que foram instaurados na nossa vida e que nem sempre, ou na grande maioria das vezes, não foram escolhidos por nós, foram ditados por uma sociedade, foram ditados pelas, pelos valores dessa sociedade, por por outras pessoas baseadas nas suas histórias de vidas e não nas nossas. Quantas vezes nós deixamos de ter escolhido um caminho para seguir sem ao menos perceber que estávamos seguindo ideias de outras pessoas, muitas vezes até percebendo que estávamos seguindo ideias de outras pessoas, mas não ousando ir contra. Então, hoje, basicamente, esse vídeo de hoje será dedicado à subversão. É, vamos ser subversivos, sim. Vamos fazer diferente. Parar de sermos tão dominados e levados pela sociedade, pelos valores em voga. Muitas vezes, os nossos maiores desejos ficam dentro da gente, a gente abafa, como se eles não pudessem aparecer, para que a gente siga os caminhos que aparentemente serão
os mais certos, os que vão dar mais resultados, não é? Isso principalmente acontece em relação a profissões, por exemplo. Nessa área das profissões, é um absurdo o que acontece. Como as pessoas não seguem muitas vezes aquilo que está dentro delas de fazer. A própria família impõe que elas sigam determinados caminhos. E eu não venho aqui criticar as famílias. Não. Não, porque, na verdade, de geração em geração, isso vem acontecendo. A própria igreja, que dominou a humanidade por uma grande parte do tempo, vem ditando as regras e as pessoas vêm seguindo. Quantas coisas que estão dentro ali no nosso ser, no nosso inconsciente, que são formadas pelo inconsciente coletivo de um povo e que nós estamos lidando com esses conteúdos sem ao menos imaginar quem são eles, o que são esses conteúdos, e eles impactam na nossa vida, nas nossas escolhas, na forma como nos sentimos. Às vezes, ao escolher o que a gente quer, a gente se sente culpado. Por quê? Por que nos sentimos culpados diante de escolhas que são nossas, que a gente deseja? Por que temos que satisfazer a sociedade? Porque precisamos de empregos, porque precisamos dinheiro. O dinheiro é muito importante. Porém, quando a gente estuda energias e as bioenergias, energias e bioenergias, né? Inclusive tem a série que eu estou lançando aí com conceitos básicos, mesmo bem básicos, sobre energias e bioenergias. Para que as pessoas que são leigas nesse assunto possam entender de uma forma simples como essas energias e bioenergias acabam funcionando na nossa vida. Quando a gente faz aquilo que não está dentro da gente de fazer, o que acontece? A gente fica triste, nós ficamos infelizes e insatisfeitos com a vida. Nós não temos plenitude na vida. Então, as energias e as bioenergias vão impactar na nossa vida, no que vai nos rodear. Nós vamos fazer criações próprias da nossa insatisfação. Nós vamos atrair consciências que se sintonizam com a nossa insatisfação. E mesmo que nós estejamos ganhando muito dinheiro, por um outro lado, nós estamos insatisfeitos. Porque o fato de focar no dinheiro, você foca no dinheiro, você foca no dinheiro. Pode ser que ele venha mesmo, mas pode ser que ele também não venha. Tudo isso depende de determinados fatores energéticos. Da gente fazer direito, da gente saber como fazer, da gente querer aquilo. Então eu acredito que uma vida plena também é capaz de trazer a felicidade, né, e a prosperidade na nossa vida, naquilo que a gente busca. Nós vamos ter uma vida próspera se nós formos prósperos dentro de nós. Nós vamos ter uma vida próspera. Porém, o assunto de hoje
continua sendo a questão dos hábitos, né? Na mudança do hábito, é preciso ter a força da vontade e garantir uma recompensa para o nosso cérebro. Então, tá aí uma pequena dica. Uma dica, inclusive, trazida pela programação neurolinguística. O nosso cérebro, ele está em busca de nos trazer o que a gente sente de melhor, aquilo que nos traz um prazer. Então, quando nós queremos mudar um hábito, vai ficar muito difícil a gente mudar a setinha ali do nosso direcionamento, se essa seta que nós estamos agora mudando, puxa, ela não é tão compensadora assim. E o que vai definir isso é o cérebro? Não. O cérebro, ele só trabalha pra gente, mais nada. Se eu quero mudar um hábito, como eu dei o exemplo lá no áudio anterior, no vídeo anterior, aliás, a questão de fazer uma dieta. Então, eu preciso descobrir o que faz eu querer aquele tipo de prazer. Por que aquela alimentação inadequada, me traz determinado tipo de prazer? O que está compensando? Qual é o prazer e por que isso me dá prazer? Então, por trás desse prazer, pode existir algo muito mais profundo. Justamente são as nossas sombras. Nós podemos ir em busca de descobrir isso. Podemos usar algumas ferramentas para descobrir o que está por trás desse prazer que nós temos, num caso, né, desse exemplo da dieta. O que está por trás desse comer e ter esse prazer? Por que acontece isso? Então, existem algumas ferramentas. Uma delas é buscar uma terapia mesmo. Muitas vezes, numa terapia, você pode descobrir muitas coisas, uma infinidade de coisas, de elementos internos que você talvez não descobrisse sozinho. Então, não é que o terapeuta vai fazer ele que vai fazer isso para você, não. Ele vai te ajudar apenas a que você chegue lá. É você que vai descobrir. E nós sozinhos, em muitos e muitos aspectos, podemos conseguir atingir esses objetivos também. Eu posso dizer de experiência própria. Em muitos e muitos aspectos, eu consegui descobrir muitas das minhas sombras. Eu consegui descobrir o que movia determinadas atitudes minhas. E se eu não tivesse descoberto isso, eu não teria conseguido mudar. Eu não teria tido a força de fazer o que eu tinha que fazer para me libertar. Então eu precisei mergulhar para dentro de mim. Eu tive muitas crises. Isso é normal. Nós vamos ter crises, sim, crises existenciais. Quando tudo isso vem à tona e você tem que lidar com tudo isso, muitas vezes você consegue ter essa estrutura e ter essa força e essa estrutura. Muitas vezes vai ser mais fácil com alguém ali do seu lado. Mas não basta querer, por exemplo, fazer uma dieta. Não basta querer tomar uma atitude. Sei lá, preciso mudar de emprego, essa profissão não é a que eu sonho. Mas como eu vou sair dessa profissão? Preciso levantar. Por que eu não consigo ter essa atitude? Então, existem as sombras que precisam ser visitadas, olhadas, abraçadas, amadas,
Nós precisamos acolher as nossas sombras e mostrar para elas que nós estamos aqui, olhando para elas. Então, lá na série do autoconhecimento, temos uma grande reflexão sobre isso. Quem ainda não viu, se puder dar uma olhadinha lá, os vídeos são mais longos, porém, tem muita coisa lá para quem está em busca. E tudo que foi dito lá, assim como tudo que está sendo dito aqui nessa série, são conteúdos que foram experienciados. Então, não foi só conteúdo que foi buscado em literaturas e agora está sendo contextualizado. Não. Foi fruto de experiência. Fruto de experiência de quem também participou dos encontros. Então, pessoas que se colocaram, que disseram que sentem, como mudaram, o que mudou. Então, nós precisamos garantir para o nosso cérebro, que é a parte mais objetiva dessa questão, nós precisamos garantir para ele que ele terá a sua recompensa. O cérebro precisa dessa recompensa. Se eu estou num emprego ou numa situação de vida, sei lá, numa situação de vida, num relacionamento que me dá segurança, o que eu preciso para garantir para o meu cérebro que aquela carência será finalmente resolvida. Eu não vou mais ter aquele tipo de necessidade que me segurava numa situação que, apesar de me trazer infelicidade, me gerava outros benefícios. Então, isso acontece com todas as pessoas que precisam mudar, sabem, querem mudar, estão sofrendo numa situação, mas não fazem. Não fazem por quê? Por que permanecer no sofrimento? Se é só decidir. Aí existem as justificativas, existem muitas justificativas. É o cérebro garantindo que você vai continuar com aquela situação confortável. Então, é preciso descobrir por que você precisa da tal situação confortável. E não tem outro caminho senão a busca interna. Então, mais uma vez, eu vou reforçar. Ouçam aquela série do autoconhecimento. Foram muitas horas de reflexão e muitas sugestões, vivências de pessoas, né? Das pessoas participantes e que pode dar um insight. Aqui nós não vamos ter a verdade absoluta de nada. Ninguém aqui que participou dos encontros, ou eu mesma, está aqui para dizer o que é certo e o que não é. Olha, isso aqui dá certo. Não. Existe uma literatura que foi pesquisada, né? E existe uma vivência. Os livros de autoconhecimento, que existem muitos, não é autoajuda, né? Os livros de autoajuda sofreram muito preconceito, né? Mas existem muitos livros aí de autoconhecimento, inclusive dentro da doutrina espírita. Temos Joana de Ângeles, Hermance Dufaux, são duas bem famosas dentro da doutrina espírita. E temos outros
O Efeito Sombra, que é um livro que foi usado também para se fazer essas reflexões. Enfim, existem muitas formas de encontrarmos ajuda. Basta procurar. O importante é que nós consigamos entender esses processos internos, ou pelo menos estarmos indo de encontro a eles, entendendo a questão energética. Isso também é algo que nos estimula bastante, porque quando a gente entende as questões energéticas, a gente percebe que não podemos ficar assim, porque todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer ser feliz. Quem quer ficar sofrendo o tempo todo, sem prosperidade na vida? Eu acredito que ninguém, que todos os seres que estão aqui hoje, vivendo nesse planeta, querem ser felizes. Buscam o que é melhor para si mesmos, cada um com a sua visão, mas buscam. Então, quando nós passamos a observar os conteúdos que envolvem o nosso crescimento, a nossa mudança, todos esses processos que envolvem o nosso cérebro, a importância da gente conhecer esses processos do nosso cérebro, como funcionam as coisas. Aí nós estamos de forma mais consciente, e aí lembrando dos corpos energéticos, a gente para de ser tão impulsionado o tempo todo apenas pelo corpo astral, que é o corpo das emoções. E a gente passa a ser guiado cada vez mais pelos nossos corpos do ternário superior, o mental superior, o corpo búdico, o corpo átmico, que são os corpos da tríade superior. Então, esses são os corpos que precisam nos orientar. É lógico que ainda temos um caminho bem longo, mas nós podemos começar, a partir de agora, a agir de forma mais consciente e a buscar uma vida mais feliz e mais favorável para todos nós. E eu espero, então, que esses conceitos e essas ideias estejam ajudando de alguma forma, porque esse é o objetivo. O objetivo não é ser perfeito, não é ser dono da verdade. O objetivo é ajudar mesmo. É fazer com que no planeta as pessoas sejam mais felizes, para que todos nós tenhamos um planeta melhor. Esse é o maior objetivo, ajudar mesmo, ajudar as pessoas. Então, vamos parando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!